Vamos a chave? Não, peraí. Amém. Outubro Rosa, homenagem às mulheres, né? A esse combate aqui, eu acredito que uma das fórmulas aí é a prevenção, né? Cada um aí se cuidando, não é verdade? Amém. A prevenção é melhor do que remediar, né? Então essa é uma das formas de combater. Amém. Esse combate físico, né? E tem o espiritual. Isso. Verdade? Amém. Estou vendo aqui a maioria são mulheres, né? Os homens. Onde? Estou igual Jesus no meio das mulheres. Amém, né, pastora Soraya? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ver o que Jesus aqui está falando, né? Aqui ele se dirigia ali aos seus discípulos. Amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. Para ser um discípulo, antes, né, teve que acontecer algo. O chamado. Deus nos chamou. Amém? Amém. Foi você que escolheu a Jesus. Foi você que escolheu a Deus. A Bíblia fala isso. Deus que te escolheu. Deus que te chamou para ser um discípulo, para ser uma testemunha de Cristo. Então, um discípulo de Cristo, uma testemunha de Cristo, primeira coisa, ela tem que ser uma pessoa valente. É verdade que vai ter momentos da nossa vida que a gente vai demonstrar um pouco de medo, porque nós somos limitados, isso é normal, mas nós não podemos, aí que vem a valentia, nós não podemos deixar este medo nos paralisar, nos dominar. Aí é a batalha aí que você tem que ter, algo que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Você tem que lutar contra o seu eu. E nessa batalha aí, irmãos, Deus, ele nem sempre ele interfere, tá? Ele interfere através do momento que você tem essa reação contra o seu eu. Se ele vê que você está se entregando, ele respeita e não interfere. Esse é o papel do Espírito Santo. Agora, se ele vê em você que você está lutando contra o seu eu, o Espírito Santo ele te impulsiona. Ele está querendo vencer isso, ele não está deixando se levar pela carne. Aí Jesus chamou os discípulos, Aí aqui Jesus fala com eles: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Vamos repetir aí? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo seguinte, 13. Então você não está sozinho, Jesus ele está aí, contigo.
precisa de você ver, né? Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Verdade? Não é verdade? Amém. Então, quando Jesus fala aqui, ele está falando, porque eu vou para o meu Pai, né? Daqui a um tempo vocês não vão me ter mais aos seus olhos, né? Porque eu vou para o Pai. Mas a obra continua. E vocês vão ser seguidores. Vocês vão dar continuidade, né, da obra. Vocês vão fazer as obras que eu faço. E fará maiores. Olha, que desafio, né? Aí às vezes a gente olha para dentro de nós, né, pastor Solange? Acho que não. Poxa, que situação que Jesus me colocou. Que situação. Mas ele é fiel, né? Porque ele falou, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Então você vai ser só um canal, né? Ele é que faz, através da nossa vida. Então nós temos que nos alegrar, né, desse privilégio de servirmos a Deus no nome de Jesus, ser usado por Deus. Foi o que eu falei aqui antes de começar. Se disponibilizar. Quais eram as obras que Jesus fazia? Né? Quantas coisas Jesus fez, né? Ressuscitou morto, curou, né? Trouxe restauração, de amizades, né? Onde havia ali um conflito. Você quer ver isso na Bíblia? Quando ele estava para ser crucificado, que levaram Jesus até Pilatos, né, para ser julgado. Pilatos mandou ele para Herodes. Aí Herodes manda para Pilatos de novo. E nesse vai e vem de Jesus ali, a Bíblia narra que Pilatos e Herodes não se cruzavam, não conversavam, eram inimigos, estavam de mal um do outro lá. Mas com essa situação, os dois acabaram restaurando a amizade. A Bíblia não narra o porquê que eles pararam de conversar. Então, por onde Jesus passa, né, tem que ter restauração, tem que ter mudança, né? Aí Jesus te chama, né, para você ser um mensageiro de vida, não de morte. Aí a Bíblia narra aqui uma situação a qual depois que tinha se cumprido aqui, né, a própria palavra que ele ia para o Pai, porque tudo que ele fala acontece. Eu vou para o Pai e ele acabou indo. Era verdade, né, pastor? Amém, verdade. Glória a Deus. Então o que você tem ouvido aqui, o que Jesus vai fazer com você, através da sua vida, na sua família, vai acontecer. Só que vai depender de nós também, né? De levarmos, né, Jesus com nós. As pessoas têm que ver em nós Jesus. A Bíblia narra lá em Atos 2, né? Depois de tudo consumado, Jesus na cruz, eu entrego o meu espírito, está consumado, né? Não imputa a eles o pecado, né? O que eles fizeram, perdoa. Jesus naquelas condições ali, todo massacrado, ele ainda perdoou ali, né? Então eram as obras que Jesus fazia, o perdão, a restauração, levando vidas, né? Às vezes a gente fala em ressuscitar um morto, né? Hoje a gente quase não vê falando isso, né?
um defunto aí se levantou do caixão. De vez em quando você ouve falar aí que eu vi alguns vídeos aí acontecendo. Mas às vezes esse morto a gente pode trazer também espiritualmente. Pessoas que estão mortas do nosso lado, espiritualmente, você leva essa vida para ela. Através de quê? De Cristo, da palavra. E João e Pedro, depois de tudo acontecido, subia para o templo para orar. Está lá em Atos 2, Atos 3, né? É Atos 3, perdão. Na hora 9. Então subia Pedro e João, e eles chegaram ali na porta do templo, e havia um homem, né, a Bíblia, vocês já conhecem a história, que a Bíblia narra que há 38 anos aquele homem se encontrava aleijado, né, paralítico ali. E ali aquele homem pede uma ajuda que não resolveria a vida deles, era uma ajuda física, dinheiro. Pedro pega e fala com ele: o que eu tenho, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha aí essa palavra de Jesus se cumprindo na vida daqueles homens, né? Homens que foram escolhidos, homens como nós. Eles não tinham nada de especial, tá? Nada. Era pecador como nós, limitados como nós. Mas aqueles homens, eles despertaram para a verdade. Eles tomaram posse daquilo que Deus, né, daquilo que Jesus o ensinava, e eles tomaram posse que eles foram chamados para o quê? Dar continuidade na obra de Deus. Então isso aconteceu ali com os apóstolos, né? Foram ali fiéis, estavam, primeira coisa, estavam andando em comunhão e indo orar. Antes, né, se a gente vê ali esses homens, como eles andavam, né, quando estavam com Jesus, era dificilmente eles orarem, né? A Bíblia narra alguma situação que Jesus chamava eles para orar, encontrava eles dormindo, né? Então, quando a gente está andando em comunhão e vivendo a palavra, vivendo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? As coisas vão acontecer. Às vezes é uma dificuldade que a gente está orando, né? Às vezes eu posso estar orando, irmãos, por você ou você por mim. A gente não precisa estar um perto do outro, mas em espírito está unido. Deus, Ele está vindo, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a cumplicidade daquilo que Jesus falou, do que era a vontade de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Vamos entrar um pouquinho nesse tempo, porque até agora eu estou falando de João e Pedro, homens. Vamos entrar na parte, né? Falar um pouquinho de mulheres que foram levantadas por Deus, né? Esse mês é uma homenagem à mulher, por ser Outubro Rosa, né? No Velho Testamento, a Bíblia fala de mulheres, né, que foram levantadas por Deus para ser bênção, para poder fazer, né, a vontade de Deus. E naquela época, né, por tradição, cultura, a mulher não era tão valorizada. Ela não tinha voz ativa, né? Mas Deus, Ele não enxerga assim. Deus está além da tradição, da cultura, né? Deus, Ele levantou Esther
né? A nação estava sendo ameaçada. O povo de Israel estava na Babilônia, em cativo, né? Debaixo de um governo, de um rei que dominava mais de, se eu não me engano, 150 e poucas províncias. E esse rei se encontrava em Suzã, né? E o povo de Israel se encontrava ali debaixo do comando deste rei, né? E Deus levantou, né, Esther, porque o povo estava sendo ameaçado. A raça, né, o povo de Israel estava correndo risco de ser o quê? Extinto, ser todos mortos. E Deus correu os olhos e viu Esther. Quando essa notícia chegou a Esther, que o povo dela estava sendo ameaçado, que Deus providenciou antes, né? Que Deus, ele vê além, né? Às vezes nós ficamos preocupados, igual agora essa situação, qual a gente se encontra, né? Ali estava acontecendo uma questão até mesmo política. O povo de Israel em outra nação, debaixo de um outro governo, de um rei durão, né, que não se simpatizava, né, por ninguém, né? Então a nação sendo o que? Ameaçada, que não é diferente de hoje. Hoje você está se sentindo ameaçado do seu futuro, né? Às vezes você olha assim para o seu neto, olha para um filho, e essa política aí, ó, esse risco, né, da esquerda tomar posse, né, e nós, né, sabemos qual que é a intenção, que não são nada boas para o nosso futuro, irmãos. Né, hoje está ali essa criancinha ali, ó, né, inocente ali, a gente não sabe o risco, né, de uma escola onde tem projetos de que banheiro tudo misturado, né? Então o povo tem que se levantar, né? O povo, um dia eu estava discipulando um abençoado aí para batismo, aí era um domingo antes do primeiro turno. Eu acabei o discipulado e a gente conversou a respeito a política. Eu perguntei para ela: você já sabe quem você vai votar? Você vai votar no, né, no homem de Deus. Eu falei com ela. Aí ela vira para mim e fala: não, eu vou votar no outro. Eu assustei. Falei: menina, misericórdia. Você está aqui se preparando para batizar, você está conhecendo a palavra, você entregou sua vida para Jesus. Como é que você vai votar no homem, aonde os princípios dele é tudo contra a palavra de Deus? Então, se eu fosse você, eu ia para o jejum, eu ia para o joelho, oração, pedir a Deus sabedoria. Você sabe por quê? Porque essa situação, nesse momento, não é Deus que vai lá na urna, não, irmãos. Sou eu. Somos nós. Eu falei com ela: é você que vai lá votar. Então é muito sério. Esther, quando ela ficou sabendo que Deus, ele tinha preparado, ela já estava como rainha quando a notícia chegou, né, que o povo dela, a nação dela estava sendo ameaçado. A história lá, quem conhece, vê que o rei, a rainha lá, do rei lá,
Azurezo, que é o nome do rei, esses nomes estranhos na Bíblia, ela desacatou ele e ele deserdou ela. Você não é rainha mais. Ele precisava arrumar uma rainha. É a Vaste, né, pastor? Vaste, a rainha Vaste. Aí fizeram a seleção lá de mulheres, né? Olha que coisa interessante. E naquela época, para chegar diante do rei, né, a pessoa tinha que chamar a atenção do rei. Então ali aquelas mulheres, né, que eram todas virgens, se preparavam, ficaram 6 meses se preparando para chegar diante do rei, né? Aí Esther ali se preparou para chegar diante do rei, e o rei agradou dela, ela achou graça aos olhos do rei, se tornou rainha, e o povo lá sendo ameaçado e ela sem saber. Olha como que Deus está bem à frente de nós. Deus, Ele vê o seu amanhã. Então você não precisa ficar aí às vezes esquentando os seus miolos, não, né? Deus, Ele já está preparando algo para aquilo que vai vir, né? Deus, Ele está preparando Ele já tem uma provisão para você, para sua família, né? Mas houve uma outra preparação, pastor, de Esther, a espiritual, que depois que ela se torna rainha, que ela fica sabendo da ameaça, ela pega e fala com o tio dela, ela fala para toda a nação, para apregoar um jejum. Nós vamos jejuar e orar. Agora nós vamos chegar diante do Rei dos Reis, aquele que pode todas as coisas. Amém. E é assim que Deus quer de nós. Glória a Deus. O jejum, a oração, o que é isso? O jejum é a consagração. O jejum é você abrir mão das coisas dessa terra, das coisas que agradam a sua matéria, o seu corpo, o seu eu, para agradar a Deus, para pôr Deus em primeiro lugar, para mostrar para a carne que quem manda é o Espírito. Agora, a oração é comunhão com Deus, é você falar com Deus, é você expor para Deus. Efésios fala isso, Filipenses, né? É apresentar, né, todas as suas petições. Depois que se apresenta com súplicas, a primeira resposta que vem é a paz de Deus. Porque se você está orando e conversando e crendo que aquele pode todas as coisas, que pode mudar a história da sua casa, que pode mudar a história da nação, né? Olha como que essa mulher, ela se disponibilizou, ela já rainha, né? Imagina o que uma rainha comia na época, né? Que banquete, né? Ainda mais que ela era novinha na área lá do rei, o rei devia estar todo empolgado, porque ele devia ser um coroa, com a rainha novinha, né? Queria agradá-la, mas é a verdade. E ela ali de jejum, em prol do quê? Da família. Ela se disponibilizou, ela se sacrificou. Lá no Velho Testamento, ela vivendo isso aqui, ó, que Jesus falou aqui, ó. Mas por quê? Pela fé. O crente, ele tem que andar pela fé. Essa mulher, ela não esmureceu com a má notícia. Ela podia ter duas reações. Ou uma: eu fico aqui caladinho, ele não sabe que eu sou israelita, eu passo batido, eu vou ficar no bem bom, a turma que se estrepe, vai morrer todo mundo. Egoísmo, pensando só no seu umbigo, né? Ela podia ter pensado, ou ela podia ter esmurecido, a fé dela se esfriado, pastor, ela não pagava um preço, tormentada, às vezes perdeu o sono, preocupado com amanhã. Não, ela agiu no Espírito, ela foi para o jejum, ela foi pagar um preço, ela foi buscar Deus,
ela foi conversar com Deus, ela foi ter intimidade com Deus. Aquilo que Jesus sempre fez. Jesus caminhando ali, ó, ele curava um aqui, acabava, pregava, irmãos, andava. Um dia desse eu vivi uma experiência maravilhosa com Deus aqui, ó. Eu trouxe o meu carro, já vai para 2 semanas que eu estou trabalhando. E as despesas vêm. Mas eu estou aqui, ó. Eu tenho que descansar em Deus. De estar lá em casa me descabelando. Hoje, Deus, batendo em mim, reclamando. Eu não vou, não, ô pastor, o senhor entrou com minha cabeça doendo, não dá para mim, não, se vire, né? Mas eu estou aqui fiel, meu compromisso primeiro é Deus, irmãos. Eu trouxe o carro na oficina aqui, ó. Eu saí andando a pé, era 1h da tarde. Eu falei, meu pastor, eu cheguei lá em casa, falei que a minha mãe ia estar ali, ó, que não deixou mentir. Eu falei, eu não vou pegar ônibus, não, vou embora a pé até lá em casa, um sol quente. Eu fui andando aqui, conversando com Deus. Fui andando. Eu estava até com uma camisa que eu tenho da missão aqui, quando era lá embaixo, que a senhora que fez. Creia no Senhor Jesus. Só com a camisa eu já disse evangelizando. Glória a Deus. Apesar de eu falar nada para ninguém. E eu conversando com Deus. Conversando com Deus. Amém. Aí teve um momento, eu cheguei lá em casa sem suar, minha mãe viu. Eu não suei, eu não cansei, eu nem vi chegando na minha casa. Aleluia. E fui numa paz. Glória a Deus. Aí sabe o que o Espírito Santo me trouxe na memória? Quando Jesus fazia as suas missões, que ele andava, às vezes, né? 30 campos de futebol com a Bíblia narra. Um dia de caminhada. Você sabe o que é um dia? Eu andei 1 hora daqui na minha casa lá. Um dia de caminhada. Você deve andar, se você sair daqui, ó, acho que você vai andar até um dia de caminhada, irmãos. Você vai andar mais ou menos, acho que você vai chegar lá em Caetel, até mais. Sou eu que estou falando, não. A Bíblia fala isso, que eram as viagens de Jesus. Só que Jesus, ele ia andando ali, né? Ele ia em paz, porque ele estava em comunhão com o Pai. Então, quando nós estamos falando com Deus, buscando, parece que eu escorreguei, foi num toboágua aqui, ó. Eu parei lá em casa. Então Jesus, ele não cansava a um ponto de poder parar e desanimar e não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Foi o que essa mulher fez aqui, ó. Ela não esmureceu diante da situação. Aí quando ela jejuou a toda a nação, e ela possuiu todo mundo, viu, irmãos? Em todo mundo, né? Nós precisamos, né? Pôr os nossos para poder orar. Eu estou na luta lá com meus filhos lá, irmãos. Eu não escondo aqui da igreja. Mas de vez em quando eu dou uma beliscada mesmo lá. Vocês precisam orar, precisa estar lá na igreja. Ontem eu estava no velório do bisavô dele, 104 anos, o senhorzinho que eu cheguei a falar para a senhora, acho que eu pensei que da visita, faleceu na madrugada de domingo. Errou ontem, 104 anos. Aí uma tia do parte materno lá dos meus filhos, pastores, chegou e conversou com ele. Ó, você ia na igreja, seu pai, você está precisando voltar. Eu ia uma evangelizada, me ajudou. Isso. Né? É o que nós temos que fazer, levar a vida. Né? Levar a vida. Eu vi um sobrinho lá da minha ex-mulher, eles conversando, eu levei vida. Esse menino, ele é muito perseguido lá, sabe? O pai e a mãe rejeitou. E a mãe sabe o que eu estou falando. Separados nós. Então ele sabe, eu olho para ele, eu converso muito com ele. E ele com os outros primos, até com o irmão dele, do segundo casamento do pai e tal.
Aí eles falando de trabalho, disso, fazer aquilo, fazer prova, eu falei com ele, levei uma palavra de vida para ele, pastor. Às vezes você nem precisa falar no nome de Jesus, mas você traz uma palavra de avivamento para a pessoa, não de amaldiçoar. Glória a Falei, Deus. ô abençoado, por que você não faz prova na polícia? Você é um cara inteligente, você vai conseguir. Eu valorizei ele. Amém. Eu levantei Santo a autoestima dele. Eu levei palavras de vida para ele. Amém. Glória a Deus. Aí ele fez uma cara de alegria, sabe? Uma expressão de satisfação. Eu falei, você consegue ser um menino inteligente, eu te conheço desde pequenininho. Você sempre foi inteligente, cara. Basta você querer e acreditar em você. Vai lá, seu pai já é polícia, entra, faz inscrição, faz a prova, que você vai passar. Em nome de Jesus. Foi no hora que eu falei de Jesus. Aí ele ficou me olhando com aquela. Os outros ficaram olhando. Às vezes estava até massacrando ele por isso. Então Deus nos chama, te chamou. Né? Você é uma Esther nessa geração de hoje. Uma mulher valente. Deus tem visto as suas pelejas. Deus manda te dizer, não pare, continua, Deus tem recebido as suas orações, Deus tem visto as suas lágrimas, não pare, não é tempo de parar, igreja, Amém. é tempo de avançar, Amém. Glória. porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não para, meu povo, marche, continua me buscando. E para encerrar, eu vou fechar com Davi. Davi vivendo um momento ali também de política, de combate, de perseguição, de inveja de Saul, que Deus já tinha determinado que Saul não ia ser mais rei de Israel, que Deus já tinha levantado outro rei, que era Davi. E Saul já percebendo aquilo, porque Davi começou a se destacar, Saul começou a perseguir, que Davi teve que fugir. Ali era uma batalha política, porque Saul não queria perder o reinado para Davi, né? Aí Deus leva Davi lá para a caverna de Adulão. Davi foi parar lá na caverna de Adulão, aonde a Bíblia narra que lá nessa caverna tinha homens, ao naipe da caverna lá não tinha, era, né, o dono, lá na caverna bem que podia ter, né, Herbert? O dono da Pratique, né? O dono da concessionária, né? Recreio, né? O dono, né, de uma das lojas aí famosas de relógio ali que tem no Minas Shopping, eu esqueci. São pessoas tranquilas, né? Séculos, né? Obrigado. Não, a Bíblia fala, né? Se tivesse essas pessoas, é só maravilha lá para Davi, né? Ah, não vamos fazer um banquete aqui, né? Não, a Bíblia narra que lá nessa caverna tinha pessoas endividadas, com a alma em amargura, só pessoas decepcionadas. Foi o lugar onde Davi foi parar, fugindo de Saul. Pessoas endividadas, né? Devidas até um mau governo do rei, imposto, né? É o que nós estamos vivendo aí também, e correndo o risco de piorar, né? Mas Davi, ele confiava em Deus. E quando ele chegou naquele lugar, ele viu o naipe, ele estava com o pai e a mãe, em momento difícil, Davi com a cabeça tranquila, descansando em Deus, né? Por isso que ele fala em alguns versículos de Salmos, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Davi escreveu que ele vivia, ele tinha experiência com Deus, né? O Salmo 4, Deus, ele separa para si os seus escolhidos, né? Os seus queridos. Você é um escolhido, você é um querido do Senhor.
Mas isso também nos isenta, não nos isenta de perseguições, de tribulação, de tempestade. Irmãos, isso não é o verdadeiro evangelho. Eu sou um querido de Deus, nada vai acontecer sim, às vezes até mais, irmão. Mas Deus tem uma válvula de escape para cada tempestade que diz sobre sua vida. Então Davi, ele sabia, ele levou o pai e a mãe por causa da perseguição, mas ele viu que o lugar não era bom. Ele foi até um outro rei de outra nação que ele tinha feito uma amizade, deixou o pai e a mãe lá. Aí ele voltou para a caverna de Adulão, e quando ele volta, ele menciona uma coisa: nós vamos ficar aqui porque eu vou ver, até para me ver até o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu vejo ali que Davi levou palavras de avivamento para aqueles homens que estavam passando por dificuldade. Quantas pessoas estão em nossa volta aí passando por dificuldade, que precisa de uma palavra, de vida? E a Bíblia fala que dali da caverna de Adulão saiu um grande exército, grandes homens de batalha para o exército de Davi. Quando ele se tornou rei, aqueles 400 homens da caverna de Adulão formou o exército de Davi. Deus quer formar exército através da vida de vocês, começando na nossa casa. Então, que essa promessa de Jesus está aqui na Bíblia, que nós faríamos obras, as mesmas obras que ele fez, ou até maiores. Toma posse disso. Vive a palavra. Tem um texto aqui, irmãos, os apóstolos, para encerrar. Não tem ninguém que toca teclado não, né? Olha que coisa maravilhosa. Depois que os apóstolos, vou lá nos apóstolos para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Quando os apóstolos receberam o Espírito, irmãos, em Atos 2, que eles viveram essa experiência do homem ali na porta do templo, que deu um reboliço lá, que começou uma perseguição. Olha aí, eles fazendo bem, começaram a ser perseguidos, foram levados lá nos sacerdotes da época, nos fariseus, nos homens lá que crucificaram Jesus, e eles falando: vocês não vão falar nesse nome mais não. Pedro pega e fala: convém a mim a obedecer a Deus do que o homem. Ele está falando que não, você vai me perdoar, fariseu, mas eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não vou obedecer ao homem, eu vou obedecer a Deus. O fariseu ficou ali admirado, não puderam fazer nada contra ele, ele não desacatou ninguém. O fariseu não tinha que obedecer a Deus também? Nós estamos empatados. Se você obedece a Deus, fariseu, eu também tenho que obedecer,